ouvindo o som? É isso. Paz, amados. É um prazer estar aqui, né? Podendo estar falando com vocês. Estou aguardando um pouco mais enquanto a gente vai escutando um louvor para que os irmãos possam entrar na live, né? Então, desejar a paz a todos, né? Às vezes a gente não consegue ver todas as mensagens, mas um abraço grande a todos. É muita alegria poder estar aqui revendo os irmãos, né? Glória a Deus. Levante suas mãos para o céu agora. Vai se colocar diante do Senhor no teu coração. Se renda a Ele. Se renda. Só aproveita de poder. Toma esse lugar. Meu Deus. Coloque seu coração diante dele.
Amém. Graça e paz, igreja. Aqui é um privilégio poder estar, né, fazendo essa live com vocês. Eu tenho que primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, né, e também de poder estar, né, compartilhando uma palavra com os irmãos. Eu não diria revendo, porque a live era só de num sentido só, né, mas eu creio que a gente pode sentir, né, a presença de cada um, porque vocês estão entrando, comentando. Então eu agradeço, como falei, primeiramente a Deus e também ao apóstolo Miguel, o pastor Leandro, por esse convite, né. E eu queria convidar, né, vocês para estar abrindo a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo uma live, tá? Eu nunca tinha feito uma, então caso a gente meio que se perca um pouquinho, eu peço perdão aos irmãos, mas o intuito disso é a gente poder estar compartilhando um pouco da palavra, amém? As partes técnicas, se der alguma coisinha errada ou outra, a gente vai se ajeitando aqui, tá bom? Então, Lamentações de Jeremias, versículos 22 e 23, diz assim: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém? Então essa é uma palavra que eu creio que tocou no meu coração, falando sobre a fidelidade do Senhor e a sua misericórdia, né? Nós estamos vivendo tempos, às vezes, difíceis, tempos confusos, tempos que não são, vamos dizer assim, estão bem fora da normalidade, mas a gente crê que o Senhor, Ele tem todo o controle nas suas mãos, né? E a sua fidelidade, como fala, é para sempre, ela se renova, a misericórdia do Senhor renova a cada manhã. Por isso que nós, como cristãos, como servos de Deus, né, nós devemos confiar em todo o tempo e se alegrar nas promessas, se alegrar naquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu fico imaginando que como essa situação chegou até nossas vidas, né? A gente começou a ouvir falar de uma situação, de um vírus, algo assim, que estava bem longe e parecia que, sabe, isso era algo bem distante e não chegaria até a gente. E aquela coisa foi mudando, aumentando, depois começou a ir para lá, para cá. Eu acredito que foi assim em todo mundo, e quando a gente percebeu, algo assim já estava à nossa porta. E o mundo praticamente que parou, né? A gente fala assim, o mundo parou praticamente de uma hora para outra. Mas Deus não nos deu o espírito de medo, né? Deus não nos deu o espírito de medo. Por isso que eu digo que a nossa confiança tem que estar sólida no Senhor para tudo. Se alguém chegasse, outro dia eu estava meditando, se alguém chegasse para mim ou para você, agora no fim do ano, vamos dizer, antes da virada do ano, e falasse, olha, em abril, nós vamos ter uma situação onde muitas pessoas não vão estar trabalhando, as pessoas não vão estar saindo de casa, não vão estar indo para o trabalho, não vão estar indo para a escola, não vão viajar. Essas pessoas, a gente não vai poder mais ir para a igreja, não vai estar mais tendo cultos.
E a gente poderia se perguntar, mas o que será que aconteceu no Brasil para isso acontecer, né? Para ocasionar tudo isso? E aí nos diriam, não é no Brasil, isso é no mundo inteiro. Isso é nos Estados Unidos, cidades como Nova York, as ruas estão vazias, a Disney está fechada, é na Europa, é em Portugal, é na Inglaterra, é na Espanha, é na França, é na Alemanha, no Japão. O que você diria se você ouvisse isso, não sabendo, né, o que a gente está vivendo hoje? O que você pensaria? Eu imaginaria que fosse um quadro meio apocalíptico. Parece um filme de ficção científica, né? Mas, como eu disse, de uma hora para outra, essa situação, né, chegou até nós. Mas, nós que somos servos e filhos do Deus vivo, a gente tem uma esperança, a gente tem uma confiança que só quem ama Jesus, só quem tem Jesus pode ter, que é aquela paz que excede todo entendimento, né? Então, nós temos que nesse momento pedir a Deus que nos dê entendimento dos tempos, de entender o tempo que a gente está vivendo. E esses dias, pesquisando algumas coisas, eu queria compartilhar com vocês sobre, acho que há 3 semanas atrás, nós tivemos a Páscoa em Israel, né? Acho que foi umas 3 semanas atrás. E o curioso que eles estavam falando que essa Páscoa que eles passaram esse ano foi a primeira Páscoa desde que ela foi iniciada lá no Egito, que a gente sabe que a Páscoa se iniciou naquela noite na praga do filho primogênito, onde os filhos primogênitos seriam mortos, e o povo realizou a primeira Páscoa ali. Então nesse ano agora de 2020, foi a primeira Páscoa em mais de 3.200 anos, ou quase 3.300 anos, que o povo judeu comemorou a Páscoa da mesma forma que eles comemoraram a primeira. E isso é interessante, irmão. 3.000 e poucos anos depois, eles foram comemorar da mesma forma que eles comemoraram a primeira. E como era isso? Dentro de suas casas, com as suas famílias, ceando junto, se livrando de um perigo, de uma praga, de algo que estava lá fora. Então, isso me chamou muito a atenção. Naquela Páscoa, eles celebraram de uma forma onde o Senhor pediu que eles ceiassem com a sandália nos pés, com os seus lombos cingidos e com o cajado na mão. Aquilo porque eles estariam prestes a partir. E agora, depois de 3.000 anos, novamente, isso acontecendo. Mais uma vez, é simplesmente discernimento de tempos. Naquela época, eles precisaram de um sacrifício, de um cordeiro, de colocar o sangue ali nas portas. E hoje nós passamos a nossa Páscoa também, mas a nossa Páscoa é com muito mais alegria, porque a nossa Páscoa é para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, né? E o sacrifício já foi feito. E nós não precisamos mais do sinal na porta, porque o sinal do sangue de Jesus já é a nossa marca. É o selo que está em nós. Então, eu fico falando, é um tempo que o Senhor tem nos dado verdadeiramente de arrependimento. É um tempo que o Senhor nos deixa começar a meditar para ver, para realizar, ou para a gente começar a pensar como está a nossa vida com Ele. Se você parou para pensar, acho que ninguém em sã consciência
há 2, 3 meses atrás acharia que estaria dentro de casa com a sua família, sem poder sair, sem poder fazer praticamente nada. E a minha pergunta é: o que nós temos feito com esse tempo que Deus tem nos dado? Esse é um tempo, irmãos, que é precioso para a gente estar buscando com a nossa família, que é o nosso bem maior, nosso primeiro ministério que Deus nos deu. E ao mesmo tempo, Deus está fazendo coisas grandes pelo mundo. A gente às vezes não vê. Eu estava olhando esses dias, e aqui nos Estados Unidos, há 2 ministérios que eu vou citar para vocês. Um é de uma igreja que se chama Grace Church, e eles têm uma igreja grande, aproximadamente 3 mil membros, e o pastor estava falando, né? Alguém estava entrevistando ele, perguntando como ele estava se sentindo de fazer uma live, de poder estar pregando para uma igreja vazia. E ele estava falando que ele estava se sentindo muito bem, que ele estava vendo o agir de Deus tremendamente nisso, porque ele fazia um culto para 3 mil pessoas que estavam sentados, e a live dele chegava para uma média de 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. E ele falou que as lives deles agora estão chegando para mais ou menos 400 mil pessoas. Então, a gente vê como o evangelho está, de certa forma, expandindo. Também tem outro ministério que eu achei muito interessante, é de um jovem, depois se eu achar o nome aqui eu coloco para vocês. Que esse jovem sentiu, né, inspirado pelo Espírito Santo, eu creio, e ele começou um projeto para poder estar juntando vários líderes do mundo inteiro. Desde que essa pandemia começou e os cultos foram, né, proibidos, eles falaram: vamos começar a elaborar um projeto. Eles não sabiam nem como fazer, chamou alguns irmãos, alguns amigos, e em 2 semanas, sem uma plataforma, sem nada, eles lançaram um projeto que eles atingiram praticamente o mundo inteiro, mais de 180 países, mais de 1,5 milhão de pessoas. E chamando essas pessoas ao arrependimento, pregando a salvação, divulgando o evangelho. E só na primeira semana eles tiveram um retorno de mais de 120 mil decisões. Você imagina que tremendo? Como que muitas vezes a igreja ela tem sempre se inovado, né? O Espírito Santo, Deus sempre faz a igreja se reinventar. Sabe que um projeto que nasceu em menos de 2 semanas, eles conseguiram alcançar mais de 1,5 milhão de pessoas. E confissões de fé, mais de 120 mil. Foi algo assim que nem eles acreditavam. E isso foi só o começo, fora aqueles que eles não conseguiram, né, ter retorno. Então a gente fica feliz porque a gente vê Deus trabalhando tanto no macro, né, como se Deus estivesse acelerando esse tempo para que o evangelho realmente chegue até os confins da terra. A tecnologia não é mal. No começo, quando a igreja começou a ser perseguida, foi aí que eles foram, né, fugindo, se espalhando, e o evangelho foi sendo divulgado dessa forma. E agora, no meio de uma pandemia, quando muitas vezes o inimigo pensa que está vencendo, a igreja se reinventa e atinge lugares que ninguém consegue. Que muitas vezes, às vezes, dentro de 4 paredes a gente nunca conseguiria. Então eu fico falando, como Deus é lindo. Como os planos de Deus não podem ser frustrados. E ao mesmo tempo que ele faz esse plano no macro, ele também trata a gente no micro. Como eu falei, parece que colocou todos nós dentro de casa, para que a gente possa cuidar daquilo que é precioso. Então, amados, eu fico realmente impactado de ver o trabalhar de Deus em todo o tempo, em toda situação, independente de circunstâncias.
independente do que possa estar acontecendo, o projeto de Deus vai sempre acontecendo. E eu fico, às vezes, imaginando, né? Muitas vezes nós somos limitados. Muitas vezes a gente acha que é limitado em alguma coisa. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, nas quatro paredes, e o nosso alcance é pouco. Mas a gente está chegando o momento, amados, que Deus está virando tudo isso. Através da tecnologia, as igrejas vão estar alcançando milhares e milhares. A certeza é que nós estamos realmente vivendo os fins dos tempos, onde o evangelho vai ser verdadeiramente pregado a todo canto, a todas as nações, todas as línguas. Hoje à tarde estava comentando também com o pastor Leandro, a gente falando o quanto Deus tem usado pessoas muçulmanas, pessoas do Islã, quantos deles estão sendo convertidos. E Deus está usando o próprio povo deles para poder entender e chegar mais. E está sendo assim conversões miraculosas, vamos dizer assim. Porque do nada as pessoas estão sentindo aquele vazio e buscando mais e querendo saber e querendo aprender. Então é tempo de a gente buscar como nós nunca buscamos. É tempo da gente entender que a qualquer momento você pode escutar o grito na meia-noite dizendo: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. E será que nós estaremos com as nossas lamparinas com azeite? E Deus é tão misericordioso que Ele está dando esse tempo para nós. Para igrejas, para famílias. E o mais importante agora, o que nós vamos fazer com esse tempo? Então, amados, eu só quero tá compartilhando isso, dizer que é hora de a gente voltar ao princípio, como tantas vezes a gente falou. É hora de a gente voltar ao primeiro amor. De a gente voltar a ser intercessores, verdadeiros intercessores em nossas casas. Sacerdotes, colunas. E Deus vai através disso, eu creio que é através disso que vem o avivamento. Porque sempre que a igreja se sente acuada, que o povo se sente em perigo, ou se sente ameaçado de alguma forma, o clamor é mais alto, o clamor é mais intenso, e o clamor é mais verdadeiro. E a gente fica olhando e falando, esse é o momento, esse é o momento. E Deus, na sua infinita graça, na multiforme sabedoria, como falei, usa todas as situações em prol do reino. Não existe situação, amado, que foge do controle das mãos dele. Não existe situação que ele não tenha o controle. Então eu acredito que nós é que vamos fazer a diferença nesse tempo. Eu fico pensando, mesmo voltando ali no povo, na época do Egito, Moisés. Quando Moisés nasceu, Deus tinha uma promessa para aquele povo, que enviaria um libertador. E todos conhecem a história, né? A gente não vai se alongar aqui, porque uma live ela tem que ser mais rápida. Todos conhecem a história, mas eu quero chamar a atenção para três pontos no que a mãe de Moisés, Joquebede, fez. Né? Quando o povo ali, quando o faraó descobriu
né, ficou sabendo que estava para vir um libertador, que sabia que viria um libertador, e via o povo crescendo, ele começou a apertar mais, ele começou a dar mais carga horária, começou a judiar mais do povo. E como a igreja, ali na palavra de Deus diz que quanto mais batia, quanto mais apertava, mais aquele povo crescia, mais eles se multiplicavam. E aí a gente sabe que aconteceu quando Moisés nasceu. A gente sabia que todos os meninos, todos que eram nascidos menino, eles tinham que ser jogados no rio, eram para ser mortos. E Joquebede, ela não se intimidou. Joquebede, ela não aceitou aquela circunstância que vivia. Ela simplesmente decidiu agir de forma contrária. Ela falou, o plano de Deus vai prevalecer. E ela simplesmente, todo mundo sabe, ela fez aquela cestinha, untou ela com óleo, com betume, era tipo um óleo meio grosso que eles tinham, que usavam em embarcações, colocou o barro, colocou o menino ali dentro e colocou naquele rio. Amados, e a gente olha assim, conhecendo a história fácil, mas se você parar para pensar, aquela mãe, primeiro de tudo, ela teve uma atitude no meio à circunstância, no meio a tudo aquilo que dizia que era contra, que era morte. Ela teve uma atitude. E ela levantou e ela falou, eu não vou aceitar isso sobre a minha vida. E ela foi, colocou aquele cestinho, tomou todas as precauções devidas e foi e colocou ali no rio. Amado, sabe o que exige uma mãe colocar um filho ali no rio, correndo todos aqueles perigos? Poderia ser, tinha crocodilos ali, tinha soldados, tinha os soldados romanos, os romanos não egípcios naquela época, mas ela teve que confiar em Deus, porque ela sabia que nas mãos dela ele estava em perigo, ela não poderia fazer, mas quando ela confiou em Deus, o projeto de Deus pôde prevalecer, o projeto de Deus continuou. A gente sabe que muitas vezes nós queremos as coisas todas em controle, no controle das nossas mãos. E quando sai um pouco do nosso controle, a gente se desespera. Mas aquele que é salvo, aquele que crê em Deus, sabe que a nossa confiança está nele. Sabe que em todo tempo o Senhor nos cuida de nós. Ele zela pelo seu povo. E ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ela pega e ela deixa aquela criança aí, independente dos perigos, mas ela sabia que quem estava cuidando era Deus. E que quando Deus cuida, é muito melhor do que a gente cuidando. E ela foi e deixou, entregou. Muito difícil deve ter sido, mas entregou. Só que ela tomou todas as precauções. Ela untou aquela cesta para que aquela cestinha não afundasse, para que aquilo não viesse a ser contaminado, vamos dizer assim. Então, para um pouco para pensar e quero ver se você entende no que eu quero dizer. Aquele cesto, naquele momento, com aquela criança, com o projeto de Deus, estava vedado para que nada de fora entrasse. Para que aquela água de fora não entrasse naquele cesto. E o que eu quero é chamar a atenção, mas eu não estou falando do vírus nesse momento, que lógico que nós temos que tomar toda a precaução para que isso não venha atingir as nossas vidas, mas a gente sabe que nossa vida está na mão do Senhor. Mas eu falo da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, que hoje em dia tem sido tão contaminado pelas coisas que vêm de fora. Então que é tempo de a gente se ungir com óleo e guardar como foi guardada aquela criança, para que nada
de fora vem entrar para comprometer o projeto de Deus para mim e para a sua vida. Você entende que muitas vezes a nossa casa, a nossa igreja, a nossa vida é bombardeada com tantas informações, com tanta imoralidade, hoje com a mídia, com esse sistema querendo nos corromper, mas nós que temos o Espírito Santo em nossas vidas, nós somos ali vedados como o bebê Moisés foi no meio naquele rio. Então, amados, esse tempo que Deus está nos dando, mais uma vez, é o tempo da gente se unir, de você em família ser totalmente fechado para que as influências não venham roubar o teu projeto, a tua promessa. Amém? E aí ela deixou, e nós sabemos o que aconteceu, porque quando Deus cuida, Ele cuida de verdade. Quando Deus cuida, Ele faz a obra completa. E é assim na minha e na sua vida. O que Ele está fazendo nas nossas vidas agora, muitas vezes a gente não está percebendo. Quando eu comecei a falar que a gente não percebeu essa coisa toda chegar, e quando viu, nós estávamos praticamente aqui presos. E Deus continua trabalhando, tanto na igreja como nas nossas vidas. E a gente sabe que a filha de Faraó encontrou o bebê e chamou para que tivesse uma mulher hebreia para que fosse cuidar, que era a mãe de Moisés, através de Miriam, que foi chamá-la. Mas veja, amados, tão tremendo, eu imagino Miriam voltando para casa e batendo na porta e chamando a mãe e falando: sabe, mãe, aquele que era para ser morto viveu. Aquele que era para ser destruído agora está no palácio. E a senhora ainda vai cuidar dele, ele vai voltar para nós. E ainda nós temos toda a proteção. O que nós não tínhamos de medo, agora nenhum exército, nem soldado nenhum pode ter a mão. E o nosso sustento também é garantido. Eu fico olhando, mas como é tremendo, como Deus reverte tantas situações. E a vontade dele prevalece sempre. E a vontade dele para a nossa vida é igual. Tem uma passagem que eu gosto muito. Mas antes dela, em Apocalipse 3:10, nós vemos que o projeto de Deus é para nos guardar em todo o tempo, principalmente no tempo vindouro, nos tempos difíceis que vêm. Apocalipse 3:10 diz assim: visto que guardaste a minha palavra, eu também o guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr na prova os que habitam na terra. Então Deus diz que Ele vai nos guardar na hora da provação. E a palavra do Senhor é eterna, a palavra do Senhor permanece. A Bíblia diz que céus e terras poderão passar, mas as palavras do Senhor não passarão. Então essa proteção está sobre a nossa vida, amado, em todo o tempo. Nós não podemos duvidar, nós não podemos desconfiar, nós não podemos esmorecer em nenhum momento. Porque quando a gente esmorece, quando a gente duvida, isso vai afetar a nossa esperança, vai aniquilar a nossa fé. Mas é nesse momento que a igreja tem que mostrar quem ela é. Que ela tem que mostrar quem nós servimos. É nessa hora que nós vamos ver a diferença daqueles que servem e aqueles que não servem. Porque a palavra do Senhor, ela permanece. E ela é verdadeira e real sobre a nossa vida. Amém? Amados, em João 17 tem uma palavra que diz assim, que Jesus diz que onde Ele estivesse, Ele gostaria que nós estivéssemos lá também. Amém? Isso é tremendo. E eu costumo falar, que privilégio
Que privilégio é esse de você saber que o próprio rei, ele diz que onde ele estiver, ele quer que nós estejamos também. Que tremendo isso. Nós não podemos servir a um Deus melhor. Amém? E também ali ele diz, né? É lá no João 17, 24, ele diz assim: Pai, aqueles que tu me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque me has amado antes da criação do mundo. Amém? Então, para estar encerrando, amados, nesse mesmo capítulo, tem uma palavra que diz assim, os versículos 21 e o 23 que eu gravei, e eu queria deixar isso para vocês, que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E no verso 23, eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Veja que está falando, amados. Nós estamos vivendo um momento onde a gente está separado, onde a gente não está comunhando. É difícil hoje você estar junto. Você está presencialmente no culto, mas a palavra diz que a gente permaneça em uma unidade só. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então, amados, é que nesse momento a gente possa verdadeiramente estar mais do que nunca em unidade. Que a gente possa estar em intercessão, primeiramente pelas nações, pela nossa vida, pela igreja, para que a gente possa realmente viver esse avivamento. Esses dias eu recebi algumas informações sobre a importância da oração, da insistência que nós temos que ter, né, quando estamos orando. E também eu vi um vídeo sobre uma coreana que falava, e ela está fazendo até um trabalho no Brasil, ela contando que poucas décadas atrás, 20, 30 anos, a Coreia vivia uma situação muito terrível, onde muitas comunidades, muitas favelas, muita pobreza. E a igreja se levantou e começou a clamar de madrugada. E foi através dessa oração que eles levantaram de madrugada. Eles mudaram o país, amados. Eles mudaram o país. Em pouco mais de 20 anos, a Coreia se tornou um país muito mais próspero, com uma das maiores igrejas do mundo. E o povo continua orando nas madrugadas. E ela falou, só que a gente não orava de qualquer jeito. A gente orava primeiro para que Deus viesse abençoar aquela nação. A gente não orava por nós. Era primeiro pela nação, depois pelos governantes, depois pela igreja, para a família, para cada um. E eles iam orando, porque quando Deus muda o governo, quando Deus muda uma situação geral, o povo é que prospera. Então, amados, que esse seja um tempo que Deus está permitindo de a gente estar em casa. E a gente está tendo todo o tempo do mundo, não é? Se a gente for parar para pensar, tem todo o tempo do mundo. Vamos começar a interceder de uma forma diferente, vamos buscar de uma forma diferente. Amém? E que a gente não tenha medo. Deus não nos deu o espírito de medo de nada, mas a gente quer fazer a diferença nesse mundo. Amados, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu estou um pouco emocionado, porque faz muito tempo que eu não vejo, né? Não os vejo. E a gente vendo os comentários aqui, né? Até eu falei que eu ia tirar os comentários na hora, mas eu não soube fazer. Então a gente vai vendo e é tremendo. A gente vê o agir de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu só
quero pedir que os irmãos continuem em oração, intercedendo pela nossa vida aqui. Eu e Mateus, graças a Deus, estamos bem. Nós, agora com essa situação um pouco parada, a gente estava com planos de ir para o Brasil agora, mas né, tudo mudou. Mas nós continuamos crendo, como foi falado aqui, que Deus está no controle. Amados, permaneça firme, não importa a circunstância, não importa as circunstâncias, a gente sabe que Deus sempre age de maneira sobrenatural. Nós lemos aqui no começo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu te digo que você vai dormir e acordar amanhã e as misericórdias do Senhor serão renovadas mais uma vez. E vai ser assim todos os dias das nossas vidas. Até o dia que a gente ouvirá o grande clamor, dizendo, nos chamando para estar com Ele para sempre. Amém? Amados, então eu agradeço por esse privilégio, esse momento. Quando eu falei no começo, muitos não estavam aqui, mas eu quero agradecer, né, esse privilégio de poder compartilhar esse momento com os irmãos, né? Essa palavra que a gente sabe que é e nessa unidade, como foi falado, nessa unidade é onde a gente consegue ser forte, ser um só. Amém? Então, que Deus abençoe. E eu queria pedir que você feche seus olhos agora, para a gente estar levantando uma oração, pedindo que, Senhor, nesse momento nós queremos entrar na Tua presença, Pai. E antes de tudo, agradecer, porque o Senhor tem sido fiel em todo o tempo. O Senhor tem cuidado e tem sustentado a cada um de nós. O Senhor tem sustentado a Tua igreja. E os Teus projetos e os Teus planos não podem ser frustrados. Senhor, visita cada lar agora, visita a cada família. Que o Senhor venha dar entendimento e que o Senhor venha dar, Senhor, maturidade para que nós possamos usar esse tempo da melhor maneira possível, da maneira mais sábia possível. Porque eu creio que nós faremos parte desse avivamento que precederá a volta de Cristo. Aqui nós não estamos falando de datas, mas nós sabemos que discernir os tempos. E o tempo diz que em breve Ele virá. E eu quero estar pronto. E eu estou pronto. Eu e minha família servimos ao Senhor. Que cada um possa dizer isso. Continue intercedendo, continue orando, amados, por aqueles que Deus colocou isso no meu coração para falar, eu tenho que falar. Muitas vezes a gente desistiu de orar para algumas pessoas. Muita gente, a gente acha que não tem mais jeito. Mas nós temos agora mais do que nunca alcançar todos aqueles que nós conhecemos, que está no nosso alcance, que estão perdidos. É tempo de buscar, é tempo de orar, interceder e não desistir. Então eu só peço que o Senhor abençoe a cada um, tua casa, tua família, e agradecer, né, mais uma vez, em nome de Jesus, por essa oportunidade. Amém? Então, eu me despeço de vocês, uma boa noite, e é o que eu tinha no meu coração. Se eu tiver uma oportunidade de fazer uma outra live, talvez eu faça uma mais alegre, tá? Mas essa de hoje é o que eu tinha no meu coração para passar para a igreja. Amém? Deus abençoe cada um. Um beijo no coração. Eu amo a vida de cada um de vocês. Amém?
Deus abençoe. Faltam 15 anos.